Olá! Gripes e resfriados são doenças muitas vezes chamadas simplesmente de gripes. São doenças que aparecem principalmente no inverno e têm sintomas comuns, porém são causadas por vírus diferentes. Para uma delas tem a vacina que você toma todo ano, para outra não tem. Nesse vídeo aqui eu vou te apresentar quais as diferenças entre elas, como é que se transmite, quais os principais sintomas, como é que é feito o tratamento e ainda quando que você deve ou não usar antibióticos. Quando que é importante procurar ajuda médica. Vou dar algumas dicas também para tentar evitar você a se contaminar. E vou falar também sobre a vacina da gripe e no final apresentar alguns mitos sobre as gripes e os resfriados. Espero que você finalmente entenda a diferença entre essas duas doenças e descubra o motivo de você ficar doente todo ano mesmo tendo tomado a vacina. Apesar de quase todo mundo, incluindo os médicos, usar o termo gripe para se referir àquela dor de garganta, aquela tosse, o nariz escorrendo, os sintomas que aparecem no inverno, gripe e resfriado são duas doenças muito parecidas. Porém, elas não são exatamente a mesma coisa. Ambas são causadas por vírus. A principal diferença está no tipo de vírus e, eventualmente, na gravidade dos sintomas que elas causam. A gripe costuma ter sintomas mais graves, porém pode ter sintomas tão leves quanto os de um simples resfriado. E ela é causada pelo vírus influenza. Existem pelo menos 3 tipos de vírus influenza conhecidos que podem causar gripe em humanos. O do influenza do tipo A, tipo B e tipo C. O tipo A é disparado mais comum. Existe ainda um tipo D, mas que até o momento só foi detectado em animais. Parece que não causa doença em humanos. Para complicar um pouco mais isso tudo, o vírus influenza do tipo A possui diversos subtipos. Os mais comuns que a gente conhece que estão circulando no momento são o H1N1 e o H3N2. Tenho certeza que você já ouviu falar nesses dois. Já o influenza do tipo B possui 2 subtipos conhecidos, o Victoria e o Yamagata. Por serem os subtipos mais comuns, são essas 4 cepas, H1N1, H3N2 do influenza A e Victoria e Yamagata do influenza B, que normalmente fazem parte da vacina contra a gripe que você toma todo ano. A vacina, claro, pode ter variações todos os anos conforme a circulação do tipo de vírus no momento. Já os resfriados são causados por mais de 200 tipos de vírus diferentes. Isso mesmo, 200. Os mais comuns são os do tipo rinovírus. Por sua vez, existem mais de 100 subtipos de rinovírus. Os rinovírus causam cerca de metade dos casos resfriados anualmente, no mundo inteiro. Outros tipos de vírus que também causam resfriados, em ordem de prevalência que aparecem no mundo, são coronavírus. Agora, não a linhagem SARS-CoV-2 que você conhece que causa a doença Covid-19, mas sim outras linhagens, como o SARS-CoV original e o MERS-CoV. Outro tipo, o vírus sincicial respiratório. Esse é um vírus que causa resfriado muito comum em crianças. Vírus para a influenza, existe ainda o adenovírus, o enterovírus e o metapneumovírus, entre inúmeros outros, mas esses aí são os principais. Praticamente não existem vacinas para esses vírus que causam resfriados. O FDA, o órgão de saúde americano, liberou em 2023 uma vacina contra o vírus sincicial respiratório, que é indicada para idosos, porém ela ainda não está disponível no Brasil e também carece de estudos, evidências definitivas para ter uma recomendação em massa. Eu acredito que um dos motivos para a falta de vacinas contra esses vírus que causam resfriados seja por causa da sua baixa taxa de mortalidade, né? São doenças que normalmente são autolimitadas, se resolvem em pouco tempo e não causam nenhuma grande consequência, não leva a pessoa normalmente nem para um hospital e não causa nenhuma questão de fatalidade maior. Outra questão é que o excesso de tipos de vírus que causam resfriado também é um problema para fazer as vacinas. Lógico que seria ótimo se existisse uma vacina que impedisse a gente de pegar um simples resfriado. Ficamos resfriados várias vezes durante a vida. Tem pessoas que ficam resfriadas todo ano. Outros ainda, às vezes mais de uma vez no mesmo ano. E isso acontece justamente devido a essa grande variedade de vírus que existe, além dos seus inúmeros subtipos, aliado ao fato de a gente não ter vacina para elas. O outro problema é que pegar um resfriado, ele nos confere imunidade apenas temporária. Você fica protegido por alguns meses apenas daquele tipo de vírus. No inverno seguinte, você pode acabar se reinfectando, inclusive com o mesmo tipo de vírus. Para os adultos, normalmente esses vírus são bem autolimitados, causam apenas o resfriado.
Agora, em crianças pequenas, mesmo esses vírus que causam resfriado, eles podem complicar para doenças mais graves, causando, por exemplo, bronquite, pneumonia, meningite até, e croup, que é uma doença que acaba dificultando a chegada do ar até os pulmões. A transmissão, tanto da gripe quanto do resfriado, é principalmente pelo contato com o vírus que veio de secreções do nariz de uma pessoa contaminada. E o principal meio de transmissão são as mãos. Pessoas contaminadas estão sempre com o nariz escorrendo e que às vezes obriga elas a ficar levando a mão até o nariz para suar, para evitar que está escorrendo. A mão acaba em contato com o nariz se contaminando. E ao cumprimentar outras pessoas, um hábito mais do que comum no nosso país, a gente acaba transmitindo o vírus para a mão da outra pessoa. Se a mão com o vírus falar e coçou o nariz da pessoa que agora estava saudável, mas tem o vírus na mão, o vírus se aproveita para entrar no corpo e fazer mais uma vítima, né? O contato com superfícies contaminadas, pegou na maçaneta da porta, em cima de uma mesa, alguma coisa. Além do contato com os vírus que estão presentes no ar, vindo de uma tosse, um espirro, né? A pessoa espirrou, ficou gotícula tanto numa superfície ou ainda no ar, também ajuda um pouco nesse contágio. Apesar de a gente não ter evidências definitivas, o ar frio do inverno parece também ter alguma influência no ressecamento das mucosas do nariz e que acaba diminuindo a proteção natural do interior do nariz. Isso também parece que favorece a contaminação, mas de novo, isso não tem evidências assim definitivas sobre isso. Alguns estudos mostram que parece que sim, mas os resultados são meio conflitantes. Parece que o ar frio sim tem alguma influência, mas não é muito certeira com relação a isso. Algumas pesquisas ainda tentam colocar a culpa na redução da vitamina D, que acontece durante o inverno, porque a gente tem menos exposição ao sol, e a vitamina D é sintetizada pela nossa pele quando exposta ao sol. No inverno a gente tem menos exposição ao sol, tem menos vitamina D. A teoria é de que isso iria favorecer a gente a ter mais gripe, por baixar a imunidade ou coisa assim. Agora, o fato é que ainda não se tem uma certeza definitiva de por que o frio aumenta os casos de gripe, e nem se a vitamina D tem alguma influência real nessa questão. A aglomeração de pessoas e os ambientes menos ventilados durante o inverno ainda parecem ser as melhores explicações para isso. Pessoas que têm gripe ou resfriado continuam transmitindo o vírus por cerca de 7 dias do início dos sintomas, ou até 24 horas depois da resolução da febre, desde que você não esteja usando um remédio antitérmico. As pessoas que estão com gripe, né, elas idealmente deveriam se afastar do contato com outras pessoas por esse período, né, o que for maior. Isso é, se no 7º dia você ainda tiver, 7º dia do início dos sintomas da gripe ou do resfriado, você ainda tiver com febre, o ideal é ficar isolado, não ter contato com outras pessoas, até que você fique um dia inteiro sem ter febre e desde que não esteja usando um antitérmico, paracetamol, dipirona ou algum anti-inflamatório que você eventualmente utilize. Uma vez em contato com o vírus, pode levar de 24 a 72 horas para os sintomas aparecerem. Os sintomas, tanto do resfriado quanto da gripe, duram de 3 a 10 dias, podendo chegar até 2 semanas em alguns casos. Nariz escorrendo ou trancado é disparado o mais comum de todos os sintomas. Agora, outros sintomas comuns incluem dor de garganta, a tosse, uma dor no corpo, um mal-estar geral. No resfriado, a febre não é muito comum, principalmente nos adultos. Agora, ela pode estar presente principalmente nas crianças. Já no caso da gripe, além dos sintomas todos do resfriado, é comum também a presença de febre, uma dor mais forte no corpo e dor de cabeça. Além disso, os sintomas da gripe podem ser bem mais fortes e mais intensos do que o do resfriado. Tanto a gripe quanto o resfriado podem complicar com o passar dos dias, sendo as principais complicações a rinocinusite, que é nada mais que uma inflamação dos seios nasais, as cavidades que a gente tem nos ossos do rosto. Aqui em cima dos olhos, embaixo dos olhos, a gente tem algumas cavidades que eventualmente podem encher de secreção e complicar. Ela pode ficar com uma secreção às vezes mais amarelada ou esverdeada e junto com isso vem muita dor, principalmente na região da face, né, da cabeça. Pneumonia é outro tipo de complicação. Em alguns casos, o vírus da gripe pode atingir os pulmões, causando falta de ar ou então um chiado, que a gente chama de sibilo, né, que é um chiado no peito. Outra complicação comum é a otite média, que é a inflamação do ouvido. A secreção que é acumulada no nariz, ela pode vir a trancar o canal que liga o ouvido até o nariz. Isso favorece a proliferação do próprio vírus nesse canal,
o que causa muita dor em, às vezes, um só dos ouvidos, às vezes nos dois. Também pode ter associação com bactéria, por causa dessa região ficar mais trancada, às vezes as bactérias gostam daquele lugar que está mais quente e úmido e se proliferam também. Outra consequência que pode ter uma complicação de uma gripe, que é a exacerbação ou a piora, né, de doenças como, por exemplo, a asma ou o DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, uma doença comum em pessoas que que fumam. Pessoas que têm doenças no pulmão como essas, ela pode ter uma piora da doença que ela já tem. E às vezes é necessário fazer tratamento em hospital por conta disso. No caso da gripe, pode acontecer complicações às vezes bem mais graves, como pneumonias muito severas, que são causadas por fungo e bactérias que se aproveitam da situação. Além de acometimento do sistema nervoso central, que pode provocar até convulsão ou meningite, principalmente em crianças. E ainda até infecção do coração, chamada de miocardite ou pericardite. Tenho certeza que você ouviu alguma coisa sobre isso com relação às vacinas do Covid, quando na verdade tinha mais relação à própria doença fazer uma pericardite do que a vacina. E essas complicações todas são dos muitos motivos da gente ter a vacina contra a gripe e de você ter que tomar ela todo ano. Agora, como é que a gente faz o tratamento? Tanto a gripe quanto o resfriado são doenças que são normalmente autolimitadas. Isso é, elas vão curar independentemente do tratamento. Você pode ir ao médico, na benzedeira, fazer simpatia, tomar vitamina, chá, garrafadas, como um amigo meu disse que estava tomando a garrafada lá para tosse, ou simplesmente não fazer nada. O resultado vai ser o mesmo, a cura da doença depois de 1 ou 2 semanas. Mas é claro, algumas medicações ajudam você principalmente a aliviar os sintomas. Os mais comuns são os analgésicos, os antitérmicos e os anti-inflamatórios. Eles podem ser úteis, principalmente para reduzir a dor de garganta, a febre ou a dor no corpo que você venha a ter. Alguns poucos medicamentos podem ajudar na tosse. Só tenha em mente que crianças menores de 6 anos não têm indicação de usar xarope, principalmente devido aos efeitos sedativos e alguns até tóxicos dos compostos que são utilizados para fazer os xaropes. As mães sempre me procuram, desesperadas, durante esse período de inverno, querem um xarope milagroso para curar a tosse dos seus filhos. O ideal é não usar. Nesses casos, se você quer usar alguma coisa, prefira o mel, especialmente se a criança for maior de 1 ano. Vou deixar um link para um vídeo meu aqui sobre o uso do mel para tosse em crianças maiores de 1 ano. Menor de 1 ano não tem indicação de usar mel pelo risco de contaminação do mel e causar doença botulismo. Agora, o mais importante de tudo é se manter hidratado e manter o nariz limpo. A simples lavagem do nariz com 1 ou 2 jatos de soro fisiológico em cada narina, várias vezes por dia, sempre que perceber que está trancado ou escorrendo, ajuda a manter os seios nasais, que a gente tem aqui que eu já comentei, deixar eles limpos e evitar algumas dessas complicações aí que eu já falei. Em alguns casos muito específicos, como por exemplo de gestantes, pessoas idosas ou ainda pessoas que tenham doenças graves, especialmente doenças no pulmão, o médico pode receitar os antivirais, como o que a gente tem aqui no Brasil mais comum é o oseltamivir, que é conhecido como Tamiflu também. Agora, essa medicação tem alguma vantagem, ainda que bem modesta, de diminuir o tempo dos sintomas em 1 ou 2 dias, somente se iniciada nas primeiras 48 horas do início dos sintomas. 2 dias ali, você passou esses 2 dias no início dos sintomas, já não tem evidência nenhuma de que ela vá fazer algum benefício para você. E somente se tiver suspeita ou então a confirmação da gripe, que é realmente causada pelo vírus influenza. Na maior parte das vezes, você não vai precisar de antibióticos. Antibióticos matam bactérias, não vírus. E lembre-se, gripes e resfriados são causados por vírus. Além disso, os antibióticos podem causar efeitos colaterais, como por exemplo enjoos, vômitos, diarreias, reações alérgicas, deixar a pele vermelha, danos no sistema nervoso, danos em tendões, rompimento de tendões dos antibióticos que podem causar, entre inúmeros outros. Os antibióticos acabam bagunçando ainda o balanço de bactérias que a gente tem, principalmente no nosso intestino, eventualmente também na pele, o que pode favorecer o aparecimento de outras doenças ainda. Além disso, o uso inadequado de antibióticos, de repente por pouco tempo ou numa dose não adequada, pode acabar favorecendo a seleção de bactérias resistentes, para as quais somente antibióticos mais fortes e também com maiores efeitos colaterais é que vão ser capazes de eliminá-los. O risco maior é o de favorecer alguma bactéria para o qual a gente não tem antibiótico capaz de eliminá-la. E não menos importante, antibióticos custam caro e não há motivos para você gastar dinheiro com algo que não vai te trazer nenhum benefício.
Mas é claro, eventualmente você pode precisar de antibióticos para alguns casos específicos. A doença pode evoluir para uma sinusite, a otite média, lá que é a infecção dos ouvidos, ou até uma pneumonia. Nesses casos, se houver a suspeita de que essa complicação é devido à proliferação de bactérias, talvez você se beneficie dos antibióticos. Antes de prosseguir com o vídeo, se você chegou até aqui, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar toda semana um vídeo novo com informações de saúde como essa, além de várias dicas curtas aí durante o restante da semana, com alguns shorts. Às vezes as coisas não vão bem e daí é necessário procurar ajuda. As principais situações em que você deve ir ao médico são: se você tiver sintomas de gripe ou resfriado que se mantenham por mais de 10 dias, não melhorou, está ali 10 dias, opa, está na hora de ir no médico. Se você melhore dos sintomas, mas de repente piore repentinamente, 1 ou 2 dias depois piorou assim do nada, também é um motivo para você dar uma passada no médico para dar uma investigada aqui que possa estar acontecendo. Terceira condição: se você tiver febre, e eu estou falando febre, a temperatura medida na axila maior ou igual a 37,8 graus Celsius. Abaixo de 37,8 não é febre, às vezes você está com a temperatura um pouco mais elevada, mas não é febre. Se você tiver febre nessas condições por 3 ou mais dias, e essa febre estiver acompanhada de uma dor na face, ou uma dor de cabeça, ou se estiver tossindo demais, dor no peito, ou ainda a sensação de falta de ar, vai no médico para dar uma investigada no que está acontecendo. Aliás, falta de ar, por si só, sentiu falta de ar, é motivo para procurar um médico de forma urgente, principalmente se você tiver alguma doença no pulmão associada a já conhecida. E o quarto motivo para você procurar um médico em caso de gripe ou resfriado é se você se sentir muito doente, está com febre, está com uma dor mais forte no corpo. Bom dar uma olhada e ir no médico. Pode ser que às vezes não é gripe, mas pelo menos para ele descartar que, será que não é um Covid, está complicando alguma coisa, vamos escutar o pulmão, vamos ver como é que está as condições, a garganta, o nariz, para ver se está tudo bem. Está tudo bem, beleza, só um resfriado, vamos ficar em observação, ou é uma gripe, ou então vamos ver se a gente precisa tratar de alguma forma diferente, inclusive com antibióticos, se tiver alguma complicação por bactérias. E por último, com relação aos sintomas, mas não menos importante, febre em crianças pequenas, menores de 3 meses de idade, pode indicar uma infecção mais grave. E nesse caso, elas devem ser levadas ao médico quanto antes. Independente de outros sintomas associados, só a febre por si só já é motivo para levar uma criança pequena menor de 3 meses no médico. O diagnóstico dessas doenças, gripes e resfriados, é baseado na anamnese, que é a conversa que o médico tem com o paciente. Também no exame físico, a gente escuta o pulmão, avalia a garganta, os ouvidos, entre outros, conforme os sintomas que você está descrevendo. Raramente a gente precisa fazer algum tipo de exame. O teste do Covid pode ser pedido para diferenciar de gripe ou resfriado. Existe o teste para detectar o vírus influenza, que em alguns casos pode fazer sentido pedir, especialmente em algum caso tipo gestante, idoso ou pessoa que tem doença pulmonar, para você pensar em começar a usar o Tamiflu. Às vezes você não tem disponível, começa a usar o Tamiflu assim só pela questão da doença, do quadro complicando que possa sugerir que seja uma gripe, E também alguns exames possam ter mais sentido num caso de internamento hospitalar, uma doença mais grave, talvez o médico possa pedir algum exame mais específico. Agora, ambas essas doenças, gripes e resfriados, elas costumam ser limitadas, se resolver sozinho. Saber o tipo de vírus que você está tendo não vai mudar o tratamento e nem os cuidados. Outros testes, como radiografia da face, que muitas vezes eu vejo sendo pedido, tomografia do peito, que tem médico que pede a rodo, elas normalmente trazem pouquíssimas informações e não vai ajudar em muita coisa. Não tem nem por que você perder seu tempo fazer. Pior ainda, fizer tomografia de controle. Essa aí é a pior de todas. Fez a tomo já porque estava com gripe, já não tinha indicação. Paciente jovem, sem nenhuma complicação. E daí, alguns dias depois, 15 dias depois, vai lá e o médico pede uma nova tomografia para ver como que está o pulmão. Não tem necessidade de se expor à radiação para nada. Não vai mudar nada o contexto, o desfecho, nem o que você vai fazer. Agora, como é que a gente evita se contaminar? Algumas precauções que podem ajudar você a evitar pegar gripes e resfriados. Lavar as mãos ou passar álcool em gel sempre que você cumprimentar alguém ou tocar em alguma superfície, independente de você saber que está contaminado ou não. Vai no mercado ou no teu ambiente de trabalho, tocou em alguma coisa, tem o hábito de ter uma garrafinha de álcool em gel, passa o álcool em gel lá nas mãos e você fica tranquilo. Usar máscara de proteção facial sempre que você tiver com sintomas de gripe. Eu sei que está liberada a máscara já faz bastante tempo, recentemente liberou aí nas unidades de saúde, que era o último lugar que faltava. Alguns hospitais ainda exigem, eu acho que tem sua razão de ser.
Mas se você tiver com sintomas de gripe, está espirrando, está com tosse, nariz escorrendo, usa máscara se for sair de casa. O ideal era nem sair, né? Mas se for sair, usa máscara se tiver com sintoma. E outra questão, se você tiver com sintomas, o ideal é você realmente se afastar das suas atividades até melhor. Eu sei que aqui no Brasil a gente não tem esse hábito de a gente tá com gripe, tá morrendo, tá lá nariz escorrendo, tá com febre, tá com dor, mas você tá trabalhando, né? O ideal é não ir. Vai no médico, pega um atestado e cumpre o isolamento para você evitar transmitir a doença para outras pessoas. Às vezes para você o resfriado é tranquilo, mas você pode contaminar uma criança de forma indireta através de um pai e da mãe e essa criança pode ter uma complicação maior. Ou ainda um idoso que pode estar transmitindo uma gripe que para você foi um sintoma leve, mas para o idoso pode ser um sintoma pesado. E a última dica, mas não menos importante, é vacinar-se. A vacina só está disponível para gripe, tá? Que é justamente a forma mais grave dessas doenças. Lembra que eu falei que a gripe, a gente tem 4 cepas específicas que costumam ser utilizadas para fazer a vacina. Já para o resfriado, a gente não tem, porque é uma infinidade de vírus que causam o resfriado e não existe vacina disponível para eles. A vacina da gripe precisa ser tomada todos os anos. Ela não confere proteção definitiva. Mesmo que a vacina seja igual de um ano para o outro, você deve tomar, porque a proteção que ela te confere é por alguns meses apenas. Ficar com gripe também não vai lhe garantir imunidade para sempre. Você vai ficar livre de ter a mesma gripe causada pelo mesmo tipo de vírus por alguns meses, podendo se reinfectar ou podendo pegar outro tipo de vírus que causa a gripe. Além disso, outras cepas virais podem eventualmente estar circulando e a vacina é sempre ajustada para isso todo ano. A gente sempre pega as cepas virais que estão circulando no mundo no último ano e são utilizadas essas para fazer a gripe do ano seguinte. A vacina para gripe disponível no SUS, ela protege contra as 3 principais cepas em circulação, que é a maior parte delas que são causadas por essas 3. E por isso ela é chamada de trivalente. 2 das proteções são para influenza do tipo A, normalmente o H1N1 e o H3N2 nos últimos tempos. E mais uma para uma das variantes que tiver mais circulação no ano anterior, a da influenza do tipo B, ou a Vitória ou a Yamagata, e algum das suas variantes dessas aí, né? De acordo com o ano isso varia. A vacina que você encontra na rede privada, ela protege contra as 2 cepas do tipo A e as 2 variantes do tipo B, e por isso ela é chamada de tetravalente. A cepa B, ela é bem menos comum, por isso que ambas as vacinas são ótimas, seja da particular ou a do SUS. A vacina da gripe é indicada para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade, e ela deve ser tomada anualmente, como eu já comentei várias vezes. Pelo SUS, as campanhas normalmente priorizam as crianças, daí os idosos, as pessoas de maior risco, professores, médicos, pessoas da saúde, né? Tanto para quem tem uma chance de ter um contágio maior, quanto quem tem chance de complicar mais. Fique de olho aí nas campanhas que são divulgadas no período que antecede o inverno e vacine-se. A vacina contra o Covid-19 também deve ser aplicada. Essa tem que seguir o calendário vacinal que está sendo atualizado periodicamente. Ainda é uma doença que a gente já aprendeu muito com ela, mas a gente vem acompanhando e a vacina vai evoluindo conforme a necessidade. Outra questão, mesmo que você tome a vacina da gripe ou do Covid, você ainda pode pegar resfriado, porque lembre que elas são causadas por vírus diferentes. Alguns mitos comuns sobre as gripes e os resfriados. Frio não causa gripe e nem resfriado. A umidade também não. Você, claro, deve levar uma blusa quando está frio, mas apenas para você se aquecer. É o contato com as pessoas doentes em ambientes fechados que favorece a você se contaminar com o vírus da gripe ou do resfriado. Outro mito, vitamina C não cura a gripe e nem a previne. Esse mito parece ter surgido com o pesquisador americano Linus Pauling. Ele chegou até a escrever um livro em 1970 sobre o tema. Ele defendia que a vitamina C em altas doses protegia tanto de gripes quanto de câncer. Por ironia do destino, ele veio a falecer de câncer da próstata aos 93 anos de idade. Outro mito, a cor da secreção do nariz não indica infecção por bactéria. Volta e meia chega no consultório os pacientes falando: meu nariz está escorrendo, está verde a secreção, precisa de antibiótico. Isso não é necessariamente verdade. Os vírus também podem deixar a secreção amarelada ou esverdeada. É o tempo, a evolução, os sintomas, o exame que o médico fizer no paciente que vai chegar à conclusão de que, parece que isso é algo mais bacteriano do que viral. E eu já falei isso e eu vou repetir.
Antibióticos matam bactérias e não vírus. E não existe gripe e nem resfriado bacteriano. Por último, mas não menos importante, canja de galinha pode te ajudar a manter-se hidratado e bem alimentado, que são medidas mais do que essenciais para manter o seu corpo saudável. As gripes e os resfriados são muito comuns, principalmente no inverno. Elas são transmitidas por vírus. Os sintomas são parecidos, agora os da gripe costumam ser mais graves. A transmissão ocorre principalmente com contato com o vírus através das mãos contaminadas. Lavar as mãos ou então usar álcool em gel sempre que você tenha contato com alguma pessoa ou com alguma superfície que potencialmente pode estar contaminada, pode ajudar a evitar essa contaminação. Se a gripe não melhorar depois de alguns dias, ou se você estiver se sentindo muito doente, ou ainda tem alguma doença pulmonar que você já conheça, procure um médico quanto antes. E lembre-se, antibióticos combatem apenas bactérias e as gripes e os resfriados são causadas por vírus. Vacine-se! Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe e aproveite para deixar o seu curtir, assim você aumenta as chances desse vídeo chegar até outras pessoas. E me conte aqui nos comentários, qual foi a última vez que você tomou antibiótico logo nos primeiros sintomas de uma gripe ou um resfriado? Será que precisava mesmo? Um forte e caloroso abraço. Tchau!